Leonardo. Paz do Senhor, igreja. Oremos. Senhor, aí está o teu servo, Pai querido, nesta noite, ó Pai, ao qual o Senhor atendeu, Senhor, nosso convite, se prontificou, Senhor, está neste lugar. Deus, que nessa hora o Senhor venha ser com teu filho, usa ele, Senhor, com poder, Senhor, usa ele, Pai querido, conforme a tua vontade, o teu querer nesta noite, ó Deus. Senhor, eu sei que o Senhor já está falando neste lugar, Pai, mas que o Senhor venha derramar, Senhor, neste lugar ainda, Senhor, através da tua palavra, Deus, que nós possamos, Senhor, nesta noite ser alimentados, que nós possamos nesta noite, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, através da boca do teu servo, ó Pai. Eu sei que ele veio, Pai, como um instrumento, Deus, mas eu te entrego também o seu filho, Pai, enquanto ele estiver, Senhor, neste lugar, Senhor, nesta posição, Senhor, trazendo a tua palavra, ao qual nós sabemos que a responsabilidade é grande, Pai. Deus, ao qual nós também sabemos, Pai querido, que o inimigo, ele luta, Pai, contra aqueles, Senhor, que se prontifica, Senhor. Senhor, falar da tua palavra, Pai. Senhor, eu te entrego, Senhor, o teu servo, a casa dele, Senhor, os dele nas tuas mãos nessa hora, as causas, Senhor, do teu filho, Senhor, as necessidades dele, tudo aquilo que ele precisa hoje também receber de ti, Senhor, uma resposta, Deus, um acalanto. Senhor, eu não sei como ele chegou nesse lugar, Pai amado, eu não sei como foi o dia do teu filho, Senhor, eu não sei se ele está enfrentando batalhas, Senhor, mas eu te peço nesta hora, Senhor, aquieta o coração do teu servo, dá vitória ao teu filho nesta noite, Pai, em nome de Jesus, seja com ele, Senhor, neste lugar, Pai. Senhor, e usa ele com poder e grande glória, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. A paz do Senhor, irmãos. Que bênção estarmos aqui, não é verdade? É noite de libertação. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, nós só somos libertos quando atentamos para a palavra e levamos ela para fora do culto. Aí nós vivemos libertação. Quando a gente recebe uma mensagem, uma palavra, uma orientação aqui e leva para o nosso dia a dia, aí nós vivemos libertação. Então o culto de libertação, ele nada mais é do que uma orientação de Deus daquilo que precisamos para viver libertação todos os dias. Quem crê que Deus tem libertação para a nossa vida todos os dias? Todos os dias. Eu lido diretamente com jovens na igreja todos os dias. Eu sou o pastor de jovens da Rede Jovem da Igreja. E quando eu comecei o trabalho, os jovens queriam fazer evento para todo lado. Eu falei, senta todo mundo, vamos ter os eventos. Mas vamos aprender a palavra. Vamos ouvir. E de vez em quando já tem gente me parando assim, pô, pastor, aí. Consegui vencer, consegui resistir. Porque o projeto de Deus, irmãos, é que a gente viva a libertação todos os dias. E sabe por que a gente precisa disso? Porque nós não somos fortes. Porque nós não somos isso tudo que dizem quando nos elogiam. Não somos. Nós somos limitados, fracos. Por isso precisamos da graça. Por isso precisamos orar. Por isso precisamos fugir da tentação e não encarar ela. Por isso nós precisamos olhar para a Bíblia. E essa noite eu queria refletir sobre um homem da Bíblia. E sempre que eu prego sobre esse homem, seja em qual modelo de culto for, eu digo que é alguém que tinha tudo para dar certo. Só que deu errado. Mas na nossa vida vai ser diferente, você crê nisso? Você não vai ser mais um dos muitos que tem tudo para dar certo, só que no final dá errado. A tua história com Cristo vai ser uma história de vida, de vitória. Você será uma referência na casa de Deus. Você será uma referência para o povo de Deus. Você será uma referência dentro da sua geração. As pessoas irão até você para conhecer sobre Cristo, porque verão que você é alguém que anda com Ele. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16.
versículo de número 20. Eu peço que a mídia coloque, porque eu estou com a mania de andar com umas bíblias que eu não enxergo a letra. Eu andava com aquelas bíblias grandona, né? Grandona. Falei, vou trocar, mas eu exagerei, irmão. Eu não vejo. Só vejo o capítulo, o resto eu não vejo mais nada. Que é grande. A palavra de Deus vai dizer assim, falando no capítulo 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? O texto que nós lemos, o contexto dele acontece muito tempo antes, quando Deus está prometendo a Abraão uma terra. Prometendo a Abraão que de Abraão ele faria uma grande nação. E Deus, que não falha em suas promessas, começa a trabalhar para que esse povo se formasse e um dia possuísse a terra. A Bíblia vai nos mostrar essa trajetória do povo crescendo, esse povo entrando no Egito, esse povo se tornando escravo no Egito, sendo libertado por Moisés e Arão, a mando de Deus. A gente vê esse povo rodando no deserto pela desobediência, mas chega o grande momento. Debaixo da liderança de Josué, esse povo está diante da terra de Canaã. E quando eles pretendem entrar, e de fato eles possuem a terra, como a história bíblica mostra, Deus já antes vem avisando: olha, a terra que vocês vão entrar é uma terra que, além de eu estar abençoando vocês com a terra, eu estou punindo as nações que estão dentro dessa terra, porque praticaram coisas que eu abomino. Eles sacrificam seus filhos aos ídolos, eles são um povo rebelde, eles são um povo idólatra, eles são um povo que rejeita a lei. Então eu estou enviando vocês para dentro da terra, e Deus vai dizer para eles: não façam alianças com esses povos, não procurem aliança com esses povos, não casem com as filhas desses povos, não permitam que as suas filhas se casem com eles. Por quê? Porque eles serão um laço para a alma de vocês. Se vocês fizerem aliança com eles, vocês não vão ganhar eles para mim. Vocês vão se perder com eles no caminho que eles estão. Então a promessa de permanecer na terra tinha algumas condições. Então uma coisa que a gente já precisa aprender aqui essa noite: as promessas de Deus não são de qualquer maneira, não só porque a gente precisa, não só porque a gente está chorando, não são só porque a gente tem um problema urgente para resolver. Deus tem promessas sim, Deus tem bênçãos para liberar sim, mas Ele tem as suas condições para a gente poder viver na terra da promessa e experimentar o melhor dessa terra. A gente não pode achar que Deus vai dar uma terra só porque a gente levantou a mão, só porque a gente deu uma oferta boa, só porque a gente comprou a camisa do evento, só porque a gente está vindo toda quarta-feira. Deus tem promessa e tem uma terra boa para a gente. Mas Ele está aqui essa noite para nos alertar. Querem viver a promessa? Então ouçam as minhas regras, ouçam os meus princípios, e vocês vão habitar na terra. Pois bem, Josué entra, conquista a terra, pelo menos parte dela. Só que após a morte de Josué, a Bíblia vai dizer que por mais algum tempo esse povo obedece ao Senhor, e logo depois a morte dos anciãos que andavam com Josué, o povo começa a se afastar de Deus. Irmão, Deus não erra. Se Ele está dizendo que vai dar errado, vai dar errado.
Se Ele está dizendo que não vai acontecer, não vai acontecer. Se Ele está dizendo para a gente tomar cuidado, é porque é para tomar cuidado. Ele não é igual pai e mãe que ameaça só para o filho poder obedecer, não. Ele está vendo lá na frente o que a gente não está vendo. Ele está vendo o caminho que a gente não está vendo. Israel não quis ouvir. E quando você lê a narrativa, você vê. E a tribo tal expulsou o povo da região, porém não os expulsou totalmente. Começou a fazer aliança com povos estrangeiros. E a palavra de Deus vai mostrar que Israel começa a viver um período obscuro, que é o período do livro dos Juízes. Por que obscuro? Porque acontecia que Israel se desviava da presença de Deus. E Deus, na terra prometida, na terra que era para Israel estar liderando, na terra que Israel era para estar governando, na terra que Israel era para estar vivendo bênção, agora os seus inimigos prevaleciam contra ele. Percebe que não basta estar na terra, tem que estar com Deus. Percebe que não adianta a melhor porta de emprego aberta, tem que estar com Deus. Percebe que não adianta a melhor indicação, o melhor conhecimento, a melhor agenda, tem que estar com Deus. Eles estavam na terra que Deus deu, mas a presença de Deus já não estava com eles. Então o inimigo prevalece, o inimigo se levanta, o inimigo domina. E aí o que acontecia? O povo clamava a Deus. E Deus, que é misericordioso, levantava um juiz. Um juiz era um governante do povo, não era só alguém que julgava. E esse juiz, durante grande parte da sua vida, liderava Israel para que Israel servisse ao Senhor e fosse livre dos seus inimigos. E onde está o problema? Morria o juiz, o povo virava as costas para Deus. Morria o juiz, o povo esquecia do que Deus havia feito. E o processo recomeçava. Entende, querido? Porque eu comecei dizendo que libertação é todo dia. Que a gente não pode viver só de uma palavra, de um evento, de um sentimento, de uma emoção. Israel entrou num período obscuro. E no período que nós lemos aqui da história de Sansão, quem estava dominando Israel eram os filisteus. Os filisteus que o seu deus Dagom, metade homem, metade peixe. Os filisteus, que era um povo que habitava à beira do mar, agora dominava Israel. E Deus vai começar a levantar mais um juiz. E a palavra de Deus vai dizer que a mãe de Sansão é visitada. E ele diz, olha, você vai conceber, você vai gerar no teu ventre, que era estéril até hoje, mas você vai gerar no teu ventre alguém que vai começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então a primeira coisa que eu aprendo sobre esse homem que tinha tudo para dar certo, só que deu errado, é que Sansão tinha chamado, não era desde o ventre não, era antes do ventre. Não tinha sido gerado, não estava ainda sendo gerado, mas Deus disse, mandou um anjo para dizer, ei, você vai gerar e eu vou usar essa criança que ainda não viu a luz do dia, eu vou usar para começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Eu vou usar essa criança. E olha, ele começa a dizer, ó, eu não vou começar o ministério dele nele não, o ministério dele começa em você. E diz para ela, ó, você não vai beber vinho, você não vai beber bebida forte, você não vai fazer nada disso. Por quê? Porque o menino vai ser separado desde o ventre, nazireu de Deus desde o ventre. O voto de nazireu incluía não beber vinho, não tocar em corpo de morto, incluía não cortar o cabelo durante o período do voto. Só que com Sansão não tinha período de voto, era um voto para a vida inteira. Olha o que Deus já está planejando para Sansão, antes dele ser gerado no ventre. Eu quero usar ele, não é um dia, não é dois, não é num congresso, não é numa pregação. Eu quero usar Sansão todo dia.
Eu costumo dizer, irmão, se Sansão ficasse firme, talvez fosse o primeiro rei da história de Israel, porque ele tinha tudo, ele tinha algo diferente na vida dele. E o ministério do nazireado, do voto de nazireu de Sansão, começa ainda com a mãe. Deus diz, eu não quero nem que você se contamine com essas coisas, porque o chamado dele é grande. E eu creio que o nosso chamado também começou muito antes da gente nascer. Nós não fomos um erro de percurso. Nós não fomos algo inesperado. Nós somos um projeto de Deus. Não, mas erraram na conta, não estavam planejando. Ei, pode o papai e mamãe não planejar, mas Deus já sabia. Deus já estava olhando que nessa geração Ele ia querer usar a gente. E nós estamos aqui hoje. Mas ao contrário de Sansão, você recebe isso? Você não nasceu para dar errado, não. Você nasceu para dar certo. Ele também nasceu para dar certo, mas você vai dar certo para a glória de Deus. Sansão cresce e é abençoado com uma força extraordinária. Deixa eu ensinar um negócio aqui para vocês. Qual é a nossa ideia quando a gente ouve Sansão? Um cara forte. Muito forte. Tem uns filmes que botam até uns caras marombandão assim. Nada disso. Provavelmente Sansão era um magrinho que não dava muita coisa por ele. Porque se você olhar o texto com calma, acho que só uma vez, somente uma vez, quando ele arranca os portões da cidade, é que não fala que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Todas as outras vezes, antes de um feito de força extraordinário, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, se apossou de Sansão. Então já recebe isso para a tua vida. A tua força não vem de você, tua força não vem do teu conhecimento, tua força vem de Deus. A força de Sansão não era algo, ele não era o Superman, ele não era alguém, não. Ele era alguém que era tomado pelo Espírito de Deus para agir com uma força sobre-humana. Como assim, pastor? A gente vai ver outros feitos desse. A gente vai ver Elias descendo do Carmelo e correndo mais rápido que as carruagens com os cavalos de Acabe. Quem é que corre mais rápido que cavalo, irmão? Você pode dar até um pique, mas daqui a um tempo o cavalo te passa. Ele corre por horas. Acabe corre mais. Pedro, no mar da Galiléia, Jesus pode vir. E Pedro está desafiando todas as leis. Porque a gente ainda pode dizer, Jesus é Jesus, mas Pedro está andando também. Deus vai mostrar Filipe pregando para o eunuco etíope, e de repente ele é arrancado de um lugar, transladado para outro, contrariando as leis da física, da natureza, ou qualquer lei que você queira trazer aqui para o debate essa noite. Deus é um Deus que não está limitado às condições humanas, Ele pode fazer além. Ele vai usar Sansão, a força é dele. Ele disse, por meio dele, eu vou começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Você entende? Você vai ser usado, não é para a tua glória, não é para dizer que você é bom, é porque Deus vai usar você. Deus vai usar a tua história para abençoar outras vidas. A Bíblia vai mostrar que ele matou um leão com as próprias mãos. Irmão, quem é que mata leão com as próprias mãos? Só com a força do Espírito de Deus. Um leão foi um ser criado por Deus para matar. Tudo no leão é feito para detonar inimigos mais pesados que ele. E Sansão está lá vencendo o leão. Uma vez Sansão matou 30 homens para poder honrar um voto de casamento que ele tinha. Na outra vez a Bíblia vai dizer que Sansão detona 1000 homens. Quem é que tem força? Quem é que tem fôlego? Quem é que tem condição física para isso? Esquece, a Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia não é mitologia grega, onde um cara... Não. É o poder de Deus fazendo coisas extraordinárias. É levando você a um limite que você não tem. Não, pastor, eu não aguento, porque eu não consigo, porque eu não tenho força. Seja bem-vindo. Aqui é o lugar para quem não tem força mesmo. Porque se você tiver força, o poder de Deus não se manifesta. Se você for muito bom, o poder de Deus não se manifesta. Eu tenho vergonha de falar em público. Vai ser pregador então para a glória de Deus. Pastor, Deus quer realizar além da nossa limitação. E Ele está usando Sansão com poder e autoridade.
Às vezes a gente diz, pô, eu nunca vi um milagre. Eu já vi um monte. Sansão viu o milagre acontecer. Depois da batalha, Sansão morrendo de sede, Deus fez aparecer água para Sansão beber, para não morrer. Então não era por falta de milagre que o ministério dele ia parar. Deus investiu no ministério de Sansão. Sabe por que você está aqui numa quarta-feira à noite? Não é porque você está dando uma força para Monte Hermon. Não é porque você está ajudando o culto de libertação. É porque Deus está investindo em você. Deus está colocando você aqui essa noite para receber algo desde o início do culto, para Ele usar você na sua obra. Mas é culto de libertação, amém? A gente tem que olhar para dentro da gente hoje, irmão. Porque olha só, Sansão era juiz, mas não sabia administrar sua casa. Então não adianta a gente ter cargo, não adianta a gente ter oportunidade, não adianta a gente vir com roupa de crente. Pastor Malto falou que hoje eu estou vestido de crente. Eu vim de evangélico hoje. Normalmente eu prego de tênis, camisa normal. Hoje está frio, eu botei. Sansão era juiz, mas não sabia administrar sua própria casa. Casou, mas a mulher não confiava nele, ele não confiava na mulher. Foi embora, deixou a mulher na casa do pai, foi viver como solteiro. Não sabia governar sua casa. E não sabia administrar as consequências. Sabe uma coisa que eu tenho que falar para muita gente no aconselhamento? Seja homem, seja mulher. Você fez, agora tem a consequência. Deus tem restauração, Deus tem coisas novas, Deus tem um novo caminho, mas tem consequência para os erros que a gente comete. Sansão volta, a esposa dele tinha sido dada a outro homem. O pai dela sumiu, pô, nunca mais apareceu. Casei minha filha com outro. Sansão revoltado, tacou fogo na plantação dos filisteus. Os filisteus vieram, mataram a esposa dele que foi dada a outro. Mataram o pai, mataram a família, incendiado. Porque Sansão era juiz, mas não sabia administrar a sua casa. Quem quer viver a libertação todo dia? Vamos aprender a ser crente lá no endereço que chega pra gente as nossas cartinhas. Vamos aprender a ser crente lá no meio da batalha que você está enfrentando, que eu sei que está, porque Deus te revelou. Não, é porque todo mundo está. Tem lutas que a gente está enfrentando lá, que a gente tem que ser crente no meio da luta, no meio da prova. Pastor, mas a minha prova ainda não passou, a minha também não, e tem muitas para virem por aí, mas o nome do Senhor vai ser glorificado em cada uma delas. Nós vamos administrar nossa casa. Deus tem que ser visto, não é nas manifestações públicas, não é aqui, ó, tá gravando a pregação, ô glória, que bom. Quando a gente começou não tinha nada disso. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Mas está na hora da gente levar esse Jesus que a gente está ouvindo dele aqui. Levar ele para os nossos relacionamentos. Levar ele para os nossos contratos. Tinha um cara hoje mandando uma mensagem para mim, um cidadão, pastor. Eu estou devendo um dinheiro. Manda um áudio para o cara. Ele disse que vai vir me cobrar 8 da manhã. Era 7 e pouca. Manda um áudio dizendo que o senhor vai me enviar o Pix de tarde. Não precisa enviar o Pix, não. É só para ele não vir 8 da manhã, desesperado. Está esperando até agora. Vou me meter, não. Eu escrevi para ele, não posso fazer isso. Porque é mentira. Eu não vou mandar o Pix. Eu vou mentir por quê? Por que eu vou mentir? Por quê? Pastor, meu filho foi preso. A gente precisa de um dinheiro para soltar ele agora. Vou orar para Deus levantar esse valor aí. Não, pastor, o senhor não pode ver com o pessoal da igreja. Não, eu não. Pastor, mas ele vai ficar preso. Ele não estava na boca? Estava, então ele está preso. Pastor, o senhor não tem coração, não? Acho que eu tenho. Mas o meu coração está pelos irmãos que acordaram de madrugada para trabalhar. Eu quero esse jovem na casa de Deus. Eu quero ele nos próximos cultos, assim que ele sair. Agora, eu vou tirar de quem está trabalhando? Não. Ele tem que pagar pela consequência. Ele tem que sofrer a consequência.
Ele era escolhido, mas não via problema no pecado. A Bíblia diz que ele vai até a cidade de Gaza, a cidade dos filisteus. Está lá. Está andando entre os filisteus, está tudo bem. Porque a gente precisa ter contato com as pessoas. Não é que a gente não vai ter contato. A gente tem que ter contato com as pessoas que não professam nossa fé, irmão. A gente tem que abraçar. A gente tem que estar junto. Tem que jogar uma bola, né, pastor? Tem que estar junto. Vambora! Só que Sansão não estava mais só andando com essas pessoas, ou perto dessas pessoas. Ele estava vivendo como essas pessoas. Ele era escolhido, mas não via problema no pecado. Se a gente não vê problema no pecado, hoje é culto de libertação. E a gente tem que entender que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que ele vai até a cidade de Gaza, vê uma prostituta e tem intimidade com ela. Mas ele está tranquilo, por quê? Porque a força continua. Então ele acha que está tudo bem. O problema da gente é ir testando até dar errado. Tinham princípios de Deus para ele não fazer, mas está dando certo. Pastor Romualdo me chamou para pregar de novo. Vou me consertar para quê? Vamos ver. É ou não é? Eu estou aqui, não aconteceu nada. E me avisaram, não aconteceu nada. As brechas no mundo espiritual estão sendo abertas. E os demônios estão entrando, dizendo, opa, tudo bem? Boa noite, cheguei, tá? Puxa uma cadeira aí para mim. E daqui a pouco os demônios começam a tomar conta do lugar. Sansão estava abrindo brechas no seu chamado. Sansão estava abrindo brechas na sua espiritualidade. Porque logo depois da prostituta de Gaza, ele conhece Dalila. Até então Dalila não estava na história. Mas o diabo tem sempre uma Dalila. Ou um Dalilo. Preparado, irmão. E não significa que tem que ser só homem ou mulher, não. Mas são situações que vão levar a gente ao fracasso. E o que é a Dalila para nós aqui essa noite, para o nosso entendimento? É o que agrada os nossos olhos, nos satisfaz, mas não vem de Deus. É bom. A gente gosta. Mas por isso que eu disse no início. Mas está dizendo aqui, não é para o teu bico. Todo mundo faz, e o papai, você não é todo mundo. Não, mas não tem problema, para você tem. Mas por quê? Por que, Deus? Porque eu disse que não. Quem quer viver libertação todo dia, viver um chamado, tem que entender isso de uma vez por todas. Tem coisa que agrada os olhos, tem coisa que satisfaz, mas Deus disse pra gente que não. E a gente tem que entender que o chamado de Deus é maior que a nossa vontade. O que é Dalila? É o prato que se apresenta para nós, quando não acreditamos mais nas consequências. É o que eu disse ainda agora, tá tudo bem, vamos embora. Vamos. Esses dias eu recebi um convite para pregar. Uma irmã intermediando, olha, a igreja tal está te convidando. Falei, amém, eu vou lá. Mandou perguntar quanto é que o senhor cobra. Eu até estranhei, nunca tivemos isso, negócio de cobrar, né, varão? Quanto é que eu cobro? Eu achei até que era curso, porque eu tenho meus cursos são pagos. Falei, irmã, qual é o curso? Eu não entendi. Não, pregação. Falei, não, irmão, não cobro para pregar, não. Eu vou aí pregar a palavra, pode avisar que eu não cobro para pregar, não. Só me dá a condição de chegar. Quantos estão entendendo nessa noite? O que é Dalila? É a derrota silenciosa que estamos vivendo, mas sem enxergar. A gente está perdendo a luta. Tem gente avisando que a gente está perdendo. Quando a igreja, os pastores dizem assim, ó, vai orar. Você não está orando direito. E a gente, mas também não é só orar não, né? Você está perdendo a luta. Vem para o culto, está frio, tem jogo. Irmão, eu gosto de futebol. Olha, irmão, eu gosto. Esse cara aqui, sabe, eu vendo o jogo. Irmão, discuto com os caras.
minha esposa, vocês não estão te vendo, não. Irmão, não perco um culto por nenhum jogo. Nenhum jogo. Eu não perco. Tem o final do... Estava na igreja. 2009, que não foi uma final, mas o último jogo do Flamengo, eu pregando no Manguinho. O pessoal, fogo. Pai do Senhor, irmãos, abra sua Bíblia. Não perco, porque Jesus me tirou da condenação do inferno e me levou para o céu. E na minha lista de prioridades, Flamengo está muito lá embaixo. Não é pouco, não. Está muito lá embaixo, apesar de eu gostar. Estou caminhando para o final. Cheio. Tinha chamado, mas colou com quem se vende. Você está colando com quem? Está colando com gente que vai te chamar para o monte? Lembra, pastor Romualdo, dos montes, a gente orando? Maluco a gente, irmão, ir por monte. Lá em Siduro. Só tinha o da passagem, né, varão? Tem que colar com quem vai te levar para perto de Jesus. Vamos para o culto, vamos para terça-feira, vamos para a vigília, vamos reunir para orar. Sansão colou com quem se vendia, Dalila, quando os caras chegaram e falaram assim, quer um dinheiro para entregar o motivo da força dele? 1000 moedas de prata, cada um dos príncipes dos filisteus vai te dar. Ela falou, é agora. Está andando com quem se vende, vai ser vendido. A libertação passa por a gente entender que precisa haver uma reformulação na nossa história. A gente precisa começar a colocar para andar junto. Eu não estou falando que você não pode ter contato com ninguém, já disse isso hoje. Mas para andar do lado do teu chamado, tem que ser gente que está indo na mesma direção que você. Tem que ser gente que quer a mesma coisa que você. Tem que ser gente que tem o mesmo foco que você. Senão não adianta, você não chega. Sansão cheio de conquista, mas moralmente fraco. Matou, ganhou, juiz, chamado, mas a moral fraca. Aí Dalila começa. Qual é a razão da tua força, Sansão? Olha, se tu prender, me amarrar com corda, ele começa a fazer um desafio. Sabe o que ele está fazendo, irmão? Ele está brincando com o que Deus tinha dado para ele. Ele está brincando com o projeto de Deus para a vida dele. Não, eu vou até aqui, que aqui dá certo. Não, eu estou nesse grupo aqui, mas... Sai fora, bloqueia. Não, mas desvia para tu ver se a primeira coisa que esse grupo que tu está tentando agradar vai dizer, tu não era da igreja? Tu não era evangélico? É assim ou não é? Tu não era crente? Aqui, irmão, já te explana para todo mundo. E tu fazendo maior força para ser maneiro. Sai fora, filho. Aí os caras começam a vir perto de mim para falar de traição, já sai tonto. Fala, essas conversas pro meu lado eu não gosto não, tá? Pastor, não, nem vem, irmão, nem conclui a frase. Não quero assunto com isso não, mano. E que se adianta? Já fala logo assim, já acabou, irmão. Acabou. Tá maluco? Quero esses papos pra cima de mim? Quero não. É porque a igreja de hoje, que igreja de hoje? A igreja de hoje aqui. Vamos sair fora dessas conversas, irmão. A igreja de hoje está pregando, jovem aqui pregando, outro cantando, as irmãs trazendo uma palavra. Nós estamos diante da maior missão da história. Não dá tempo de conversa fiada. Nós somos os pregadores dessa geração. Foi longe demais, toda hora um desafio para ver até onde ia. Estava perdendo achando que estava ganhando. Estava sendo derrotado achando que estava ganhando. Quantas vezes, né, pastor Romualdo, os caras para pregar, aí vinha, tanto senão não vou. A gente está pregando até hoje, os caras já pararam de pregar, nós estamos aí falando de Jesus, para a glória de Deus. Sansão tinha 7 tranças, mas agia por emoção. O que são as 7 tranças? O cabelo ia crescendo, a força de Sansão nunca esteve no cabelo. Nunca esteve no cabelo. O cabelo era o símbolo da aliança e do voto de Nazireu com Deus. A força de Sansão sempre esteve em Deus.
Mas perder as tranças simbolizava o último ato de abandono da aliança. Se a gente está de pé aqui ainda, querida, é porque Deus está nos dando uma oportunidade. A gente, mesmo se você veio fraquinho, você não abandonou totalmente a aliança. Deus está na casa. Aí, Dalila insistindo, e o forte ficou fraco. Se cortar as tranças, eu fico fraco igual qualquer outro homem. É assim. Se a gente perder a aliança com Deus, a gente fica igual qualquer um. A gente fica igual qualquer pessoa. A gente fica igual qualquer história. A gente entra na linha de Sansão. Tinha tudo para dar certo, só que deu errado. Aí Dalila faz ele dormir. E vem alguém para cortar o cabelo dele. As tranças da aliança são cortadas sem ele sentir. Que sono é esse, irmão? Que sono é esse? Que o que você tem de mais importante como símbolo da tua aliança com Deus, essa aliança que te dá força para conquistar, o inimigo está arrancando de você, e a gente não está sentindo, e não foi uma trancinha, não foi um chumaço de cabelo. O 7 na Bíblia é o número que indica a divindade, é o número que representa Deus. Por isso ele tinha 7 tranças, porque o voto dele era com Deus. E vai perdendo uma e não acorda, vai perdendo 2 e não acorda. Não sejamos como Sansão essa noite. Botou a mão, o diabo está botando a mão, a gente já está despertando e dizendo: aqui não, aqui a aliança vai continuar. Vai continuar a aliança. Na última, cortou a última. Aí sabe como é que ele vai despertar? De novo no susto. Sansão, ele levanta achando que estava tudo bem. Qual o texto que nós lemos diz o quê? Porém ele não sabia que o Senhor não estava mais com ele. Sem presença não adianta a palavra. Pregação você monta hoje com a inteligência artificial. Sem presença não adianta você ter oratória, você ter voz bonita. A voz bonita, o barzinho está cheio. Não adianta, querido, tem que ter a presença. Fique de pé que eu quero orar por você. Agora Sansão é agarrado. Seus olhos são furados. Não há força para resistir. É isso que o diabo quer fazer com a gente, quer cegar a gente. Espiritualmente a gente não vê para onde está indo, ser guiado pelos outros. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver uma vida de plenitude e obediência. Agora Sansão fica moendo grão. Agora Sansão trabalha para os filisteus, para poder fazer graça para os filisteus. E a Bíblia vai dizer que os filisteus fazem um congresso, uma festa ao deus Dagom, no templo de Dagom. A palavra de Deus vai dizer que nessa festa todos são convidados. E no auge da festa, lembra que na vida de Sansão quem tinha que ser adorado era o Senhor, quem tinha que ser glorificado é o Senhor. Não existe cadeira vazia no mundo espiritual, irmão. Se não for o Senhor a ser glorificado na nossa vida, será Satanás. Agora é Dagom que está sendo adorado. E eles mandam trazer Sansão como bobo da corte. Traz Sansão para brincar, para fazer graça. Para a gente assistir o fortão. Para a gente assistir um ungidão. Cego. Sem forças. É assim que o diabo quer deixar a gente. Mas ele se atrasou porque a gente veio no culto de libertação. A gente não é bobo não, irmão. A gente sabe que não vem da gente. Sansão. Só que a Bíblia vai dizer que o cabelo dele havia começado a crescer. Eu quero que você só preste atenção nisso aqui com calma. Eu disse e afirmo que a força de Sansão não estava no cabelo. Estava na aliança. Pastor, mas o cabelo dele começou a crescer e o texto final mostra que ele tinha força novamente. Mas o texto também mostra Sansão orando, o que você não tinha visto até agora.
Isso indica que junto com o cabelo crescendo houve arrependimento. Ele entendeu a condição miserável que ele estava e sem Deus ele não era ninguém. Tanto é que ele diz, me usa só mais uma vez. Ele está dizendo, a força não é minha não. Faz o que o Senhor fazia só mais uma vez. Vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. Me usa de novo. Milhares de pessoas no templo. Só em cima da laje, no telhado. Mais de 3.000 pessoas. Vendo a humilhação de Sansão. Sansão diz para o rapaz, me encosta nas colunas que sustentam o templo. O rapaz pensou que ele ia descansar. E aí Sansão vai fazer uma das orações mais tristes da história da Bíblia. Ele diz, Senhor, me usa mais uma vez para que eu me vingue contra os filisteus pelos meus 2 olhos. Não é o projeto de Deus que a gente tenha que chegar no fundo do poço para fazer uma oração final, irmão. A Bíblia diz que ele derruba as colunas do templo e ele matou mais gente na morte dele do que em vida. Lembra que o projeto era libertar Israel dos filisteus? Sansão precisou morrer para o projeto acontecer, mas não era o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é que ele libertasse Israel dos filisteus e Sansão vivesse para desfrutar do que Deus estava fazendo. Eu quero orar pela tua vida agora, bem rapidinho. Pastor, eu quero ser usado, eu sei que eu tenho um chamado. Mas tem um monte de coisa tentando me afastar do chamado, eu estou sem força. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você rapidinho. Mas vem rapidinho, porque Deus já falou contigo, não é o pastor Leonardo, esquece. Quando você for contar para alguém, não diz nem que fui eu que preguei. Amém? Está combinado assim? Não diz nem que fui eu que preguei. Fala, foi um irmão lá que pregou. Fala, foi Jesus que falou comigo. Foi Jesus, fala assim, ó, foi Jesus. Foi Jesus que falou lá comigo. Quem foi? Não, foi Jesus. Pastor, eu tenho um chamado, mas eu estou sendo levado para outra direção. Vem aqui na frente que eu quero orar por você, querido. Já pega aqui um conselho para a tua libertação. Você está vivendo uma tentação. Procure os pastores dessa igreja. Porque quem confessa que está sendo tentado não precisa ficar confessando que pecou. Eu quero orar pela tua história e Deus vai estender as mãos sobre você para que o teu chamado não seja limitado como foi o de Sansão. Você não só vai vencer, mas vai viver para desfrutar uma família abençoada, um ministério extraordinário. Nós vamos no culto de ação de graça. Pastor, as minhas emoções estão uma bagunça. Entrega para Deus aqui essa noite, vem. Entrega para Deus aqui essa noite. As tuas emoções não estão desassociadas do teu chamado, não. Deus te chamou com as tuas emoções. Deus te chamou com os teus problemas. Oh, louvado seja Deus Pai. Nós estamos aqui essa noite. Entregamos cada uma dessas vidas nas tuas mãos e declaramos sobre eles, ó Deus, que eles têm tudo para dar certo e vão dar certo para a glória de Deus. Eles têm tudo para dar certo e vão viver para desfrutar das tuas promessas e vão viver para receber os teus projetos, a tua aliança. Senhor, em nome de Jesus, toca agora, Senhor. Nós te pedimos que não seja preciso morrer para contar um testemunho, para alguém contar o nosso testemunho. Nós vamos viver e nós mesmos vamos contar o nosso testemunho. Senhor, em nome de Jesus eu entrego. Senhor, em nome de Jesus eu abençoo esse povo para a honra e glória do seu nome, Senhor. Se entrega para Ele, vai. Se entrega para Ele, vai. Se tiver que chorar, chore. Isso, clame a Ele. Eu quero ser a sua casa.
estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te